Bastidores da Política. Agora também aqui no YouTube. Apresentação: Tiago Reis. Fala galera, bom dia, iniciando a semana aqui, segunda-feira, tô chegando no plantão aqui no Hospital de Propriar, mas antes de assumir o plantão, que muito provavelmente vai ser corrido, não vou ter tempo de gravar, tô aqui fazendo o registro para o canal desse bate-papo nosso e, como sempre, trazendo fatos relacionados aos bastidores, né? Dessa vez relacionado a um imbróglio envolvendo o Cidadania e o Podemos, né? Envolvendo basicamente a questão de quem será o candidato ao Senado do Cidadania e se Daniele Garcia vai ter condições e em que bloco se inserir para ser candidato ao Senado. Até ontem, a delegada Daniele Garcia, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, ela sabe disso, confirmou que será candidata ao Senado, mas só fez essa confirmação porque o Podemos não conseguiu fazer a federação para garantir fazer a federação com cidadania para garantir legenda para ela se eleger deputada federal, para ela ter condições de ser eleita deputada federal. Porque basicamente o coeficiente eleitoral para conquistar uma vaga na Câmara Federal vai girar em torno dos 140 mil votos. Então, certamente a delegada Daniele Garcia, por mais que tenha perdido a eleição para o prefeito Edivaldo Nogueira num segundo turno na capital sergipana, ela não tem esses 140 mil votos. Precisaria da legenda. Então, partiu para a decisão de ser candidata ao Senado. Ocorre que dentro do Cidadania, os próprios membros do Cidadania já não simpatizam com essa possibilidade de Daniele ser a candidata ao Senado do grupo. Que até então não se sabe se o delegado Alessandro Vieira será ou não candidato ao governo. Mas o que tem tomado corpo, tomado forma, e de uma maneira muito natural, diga-se de passagem, é a pré-candidatura ao Senado do advogado Adi Machado, que é também meu amigo pessoal. Um dos poucos que eu posso chamar de amigo pessoal mesmo. É como se fosse um irmão mais velho. Quando a Adi veio conversar comigo a respeito da proposta que o senador Alessandro Vieira fez a ele, veio conversar, veio tomar a minha opinião, eu de pronto perguntei se ele confiava em Alessandro primeiro, se Alessandro iria manter a palavra, e quando a Adi declarou que sim, que o delegado Alessandro Vieira iria manter a palavra, eu automaticamente disse a Adi: se jogue, que é uma oportunidade muito boa para você. A gente precisa, eu sou um dos defensores da renovação do quadro político sergipano, sempre disse isso aqui no canal. E de uma maneira, como eu disse, muito natural, a pré-candidatura de Adi Machado foi tomando corpo, foi tomando forma. Hoje ela de fato existe. Existe a pré-candidatura ao Senado do advogado Adi Machado, apoiado pelo próprio senador Alessandro Vieira.
Só que agora, com essa decisão de Daniele Garcia ser candidata ao Senado, criou-se um ambiente de instabilidade no grupo por dois motivos. Primeiro deles, Daniele quer ser candidata ao Senado, mas não quer ter a imagem dela atrelada à imagem do delegado Alessandro Vieira. Ela não quer. Pode não dizer publicamente, mas ela não quer a imagem dela colada na de Alessandro. Então como é que vai fazer aliança com Cidadania? Que tipo de aliança é essa? Outra questão. Ela quer ser candidata ao Senado e quer que o Cidadania apoie a todo custo, sem discussão, sem conversa. Uma vez que dentro do Cidadania, hoje, a realidade é que existe uma pré-candidatura ao Senado e que ela é a do senador, a do advogado Adir Machado. Essa é a realidade dentro do Cidadania. Adir vem devagarzinho, trabalhando, fazendo trabalho de formiguinha, conversando, vem juntando uma quantidade razoável de apoios e apoios espontâneos da própria sociedade, que uma das propostas do Cidadania, dialogar com a sociedade. Isso eu tenho que reconhecer, que essa é uma das propostas do Cidadania, dialogar melhor com a sociedade, trazer a sociedade para o debate político, de políticas públicas. E isso a Adir vem fazendo no trabalho de formiguinha dele. E a delegada Daniele Garcia, do outro lado, repito, uma pessoa que eu tenho muito apreço, gosto muito dela, mas está encastelada numa arrogância que eu não sei de onde surgiu, não sei se está sendo mal orientada, não sei se está sendo mal aconselhada, eu não sei se está sendo influenciada negativamente de alguma forma, que está fazendo com que a imagem dela simplesmente derreta igual a cera de vela. Vai chegar nas convenções só o pavio da vela toda derretida pela própria arrogância, pela vaidade. E eu cito sempre o exemplo dos Valadares. Ficaram os dois sem mandato por causa da vaidade. Se não fosse a vaidade, ou o senador Valadares teria sido reeleito, ou Valadares Filho estaria como deputado federal ainda. Hoje estão os dois sem mandato. E Valadares Filho, com muita dificuldade, pode chegar a voltar para a Câmara. Mas isso não é certeza, porque não existe certeza em eleição. Mas o fato é que hoje existe um ambiente de instabilidade dentro do Cidadania em relação ao Podemos, porque essa decisão recente da delegada Daniele Garcia de lançar-se candidata ao Senado não vai ser abraçada pelo Cidadania, pelas duas razões que eu citei agora há pouco. Primeiro, porque Daniele não quer, ela não vai dizer publicamente, mas ela não quer a imagem dela atrelada à do delegado Alessandro Vieira. Ela não quer. Porque, naturalmente, Alessandro vem enfrentando alguns desgastes aqui dentro do estado de Sergipe. Isso eu também já disse diversas vezes, tanto aqui no canal quanto no blog. Então, Daniele Garcia não quer a imagem dela atrelada de Alessandro Vieira. E o outro motivo para se alimentar esse ambiente de instabilidade entre o Cidadania e o Podemos é que Daniele quer que a candidatura dela, a pré-candidatura dela ao Senado, seja aceita por imposição, que ela seja aclamada como a candidata ao Senado. E hoje a realidade do Cidadania é outra, completamente diferente. O Cidadania não ficou esperando Daniele Garcia. O delegado Alessandro Vieira, que comanda o Cidadania, não ficou esperando Daniele Garcia.
como ela imaginava que ficariam. E tá aí a de Machado caminhando e devagarzinho consolidou o nome dele como pré-candidato ao Senado. Posteriormente eu vou falar sobre isso, sobre a pré-candidatura de Adi Machado, mas a questão de hoje, para encerrar o vídeo, é essa. Criou-se um ambiente de instabilidade entre o Cidadania e o Podemos, em razão da arrogância da delegada Daniele Garcia, que quer que o Cidadania aceite a todo custo a pré-candidatura dela ao Senado e não quer a imagem dela junto do senador Alessandro Vieira. Como é que pode? Como é que se constrói um ambiente que possa ser propício para uma disputa eleitoral dessa forma? Eu não sei. Mas quem está participando do jogo vai encontrar uma solução. Para vocês, o meu papel é trazer as notícias de bastidores, que são essas. Me despeço de vocês, desejando um ótimo início de semana. Que Deus abençoe vocês e um forte abraço.